Artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou de alguma outra forma simbólica a causar-lhe mal injusto ou grave. Essa é a sensação que algumas pessoas têm que o governo está fazendo com o Banco Central, ameaçando também o futuro da renda fixa. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como a pressão do governo na taxa de juros pode afetar a sua rentabilidade, fique aqui que já eu te conto. Meu nome é Pedro Santana, eu sou diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. O ano era 2020, mais especificamente o início do ano de 2020, que temos obviamente uma situação que você já está cansado de ouvir falar sobre, a pandemia do Covid-19, que chega ao Brasil mais ou menos ali depois do Carnaval, em março, trazendo consigo uma série de incertezas e também uma situação nunca antes vista, pelo menos não vista desde 1920. Pessoas obrigadas a ficar em casa e uma economia desacelerando por todos os setores, seja pela falta de mão de obra, seja pela falta de consumo, porque as pessoas não poderiam ir até os lugares, ou mesmo seja pela falta de materiais necessários para construir produtos, porque eles foram afetados de alguma forma por esses lockdowns. Essa situação gerou um incentivo para governos em todo o mundo trabalharem com políticas anticíclicas, ou seja, para tentar jogar dinheiro na economia para que ela não parasse, para tentar auxiliar as pessoas a terem renda durante a pandemia, se elas não podiam continuar nos seus trabalhos, para dar uma aliviada nos sintomas causados por uma grande mudança na forma como as coisas são conduzidas no mundo. Mas é claro, para todo bom estudante de economia, até para os ruins também, já tudo estava muito cristalino que a gente teria uma hora de pagar essa conta. E essa hora parece ser agora. O mundo está vivendo um ciclo de aumento dos juros para tentar regular a inflação causada majoritariamente pela expansão da base monetária e por essa crise de cadeia logística que eu acabei de citar. Então, com isso, vários governos estão agora chegando a taxas de juros recorde. Afinal, quando você tem um dinheiro mais caro, porque a taxa de juros está mais alta, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado e isso gera menos consumo, que desacelera o fenômeno da inflação, que, para deixar de forma bem clara, seria o aumento generalizado de preços, que usualmente é causado por alguma força externa, como a que eu acabei de citar aqui anteriormente. Inclusive, já fiz um vídeo sobre alguns efeitos notórios da inflação, como o efeito Cantillon. Se você quiser, deixa aqui também no card um vídeo muito interessante. Mas por que eu estou falando tudo isso? Esse é todo o contexto que levou o Brasil a sair de uma taxa de juros de 6,5%, 7% lá em 2019 para chegar a uma taxa de juros de 2% em 2020, com um dos dinheiros mais baratos que nós já vimos na história do nosso país. E como a gente tinha muito dinheiro em circulação e muito incentivo para as pessoas pegarem empréstimos e consumirem mais, ao longo do ano de 2020, 2021 e 2022, a gente viu uma inflação que foi crescendo, até incomodar profundamente o nosso Banco Central, que tem como principal função controlar a inflação e controlar também o poder de consumo da nossa moeda. Então o Banco Central começa uma das maiores acelerações da curva de juros que já vimos, dando o retorno ao rentismo, como muitas pessoas previram, saindo aí de mais ou menos 2%, depois para 4%, 6% e chegando ao patamar que estamos desde agosto de 13,75% da Selic, a taxa base de juros da economia. E agora nós temos um novo governo. E com esse novo governo, uma expectativa de mercado que a inflação talvez não seja um fantasma passageiro. Afinal, o governo, mesmo antes de entrar, já sinalizava que ele iria afrouxar o nosso teto de gastos e que não seria um governo austero, ou seja, um governo focado em trazer aí uma maior responsabilidade fiscal. Por todos os deméritos do governo anterior, a gente teve agora uma situação em que teve-se um superávit primário, então o governo recebeu mais dinheiro do que ele gastou, e a gente teve uma redução na concentração da dívida pública. E esse cenário agora está ameaçado, de forma que o Banco Central está meio sem saber o que fazer. Agora, ele deveria manter os juros na taxa de 13,75%, que é uma taxa alta, uma taxa cara, que atrapalha as coisas a funcionarem na economia, que deixa os negócios muito difíceis, porque eles precisam de dinheiro em circulação para sobreviver, ou ele ameaça, quando ele diminui essa taxa, a termos uma inflação descontrolada. Você deveria diminuir os juros, portanto, para incentivar o crescimento da economia mais uma vez, ou manter os juros do jeito que eles estão e ameaçar que a economia aos poucos sucumba. Você deveria aumentar os juros, prevendo que a inflação
vai continuar? Eu não sei a opinião do Banco Central, mas a opinião do governo está claríssima. Várias vezes o novo ministro da Economia, agora o ministro da Fazenda novamente, Fernando Haddad, disse que os juros estão muito altos, que a gente já está com a inflação controlada, que ela chegou a patamares agora de 5%, 4,5%, que estaria dentro da meta de inflação do Banco Central e que agora a gente deveria diminuir os juros. E cada vez o discurso tem ficado mais próximo da introdução desse vídeo, do artigo 147. Obviamente não estou falando que o governo está fazendo isso, mas essa é a impressão que está sendo causada para muitos investidores no mercado. Estaria o governo ameaçando o Banco Central? Estaria o governo tentando, na marra, diminuir os juros? E para agravar a situação, nós temos um fenômeno interessante, que é a independência do Banco Central. Isso mesmo, apesar de fazer parte da estrutura do governo, o Banco Central é independente, uma posição que já foi adotada ao longo do mundo justamente para impedir movimentos muito bruscos na economia causados por políticas populistas ou eleitoralistas. Se não for a palavra, não estou nem aí, porque se o Shakespeare podia inventar, eu também posso. Então, para evitar esse tipo de coisa, o Banco Central é independente. Ele obviamente tem influência do governo, mas ele toma as próprias decisões. Então, qual que é a decisão que o Banco Central deveria tomar? Porque, de um lado, ele fala, não, eu tenho mesmo autonomia, então eu vou manter aqui a taxa de juros para provar que eu não vou ceder à pressão do governo. Mas talvez o Banco Central nem saiba se essa é a decisão correta, levando o cenário macroeconômico em consideração. Ou se ele abaixa a taxa de juros, mesmo tendo a impressão que isso seria o correto a se fazer, ele não vai virar agora a tchutchuca do governo na mente do mercado? Pô, é tigrão com o governo anterior e tchutchuca com o governo atual. O que está acontecendo no Banco Central? Então realmente é um dilema muito importante, até porque, no final das contas, o Banco Central não deixa de ser uma instituição formada por pessoas. Então quem garante que não vai rolar a famosa birra falando que, vocês estão falando para eu diminuir a taxa de juros, que ela está muito baixa? Então toma mais 0,5% de taxa de juros aqui, meu padrinho. E chegamos a 14,25%, o que realmente é uma taxa de juros digna do início da década de 2000, enquanto a gente não tinha ainda a menor noção de qual seria a estabilidade e longevidade do Plano Real. Mas e como isso afeta a sua vida? Bom, basicamente, se você é um investidor que gosta da renda fixa, você quer que ela se mantenha nesse padrão ou mesmo até suba um pouquinho, partindo do princípio que você não também seja um empresário que está buscando pegar dinheiro para o seu negócio, está tendo grandes dificuldades com a diminuição do consumo e também com a ausência de linhas de crédito. E se você é um cara que não tem tanto prazer em investir na renda fixa e gosta mais de buscar oportunidades na renda variável, talvez você queira que a taxa de juros diminua. Afinal, com a taxa de juros menor, as empresas rodam mais dinheiro, pegam mais crédito, as pessoas consomem mais e a economia em geral cresce, as empresas crescem, as ações se valorizam e a gente tem muito mais dinheiro disponível, levando novamente a um fenômeno que a gente viu lá depois do fundo do poço de 2020 até 2022, de um grande crescimento do mercado. Então esses são os dois principais efeitos para quem geralmente investe nas 4 classes de investimento que nós mais vimos no Brasil: a renda fixa, os fundos imobiliários, as ações e aquela beiradinha de pessoas que investem em criptomoedas. Mas para você que não tem certeza do futuro, assim como a maioria das pessoas não deveria ter, mas quer garantir a sua rentabilidade, você tem uma 5ª classe de ativos, claro, e talvez você a conheça, já que você está assistindo o canal do Alu Invest, porque o Alu Invest não é uma renda fixa que depende, por exemplo, necessariamente da taxa Selic. Claro que há alguma variação, porque a taxa de juros impacta em toda a economia, mas a lógica do Alu Invest não é pautada em emprestar dinheiro para outras pessoas ou em giro de capital. Ela é baseada na nossa operação de assinatura de iPhones. E a margem dessa operação é pouco afetada, ou pelo menos proporcionalmente menos afetada do que outros setores da economia, por essa variação da taxa Selic. Então, quando a Selic estava mais ou menos 12% e ela estava mais ou menos 13%, isso não alterou tão profundamente as nossas rentabilidades. Na verdade, ela já vem descendo ao longo do tempo, na medida que a Alu Invest vai ficando cada vez mais conhecido, cada vez mais confiável e captando cada vez mais dinheiro. Já inclusive passamos da marca de 110 milhões de reais captados. Então, se você quer aproveitar para nos próximos 4 anos garantir uma rentabilidade renda fixa, clique aqui também na descrição para conhecer o Alu Invest, a renda fixa que tem a melhor rentabilidade do Brasil. Resumo da ópera: ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que confusão vem por aí. Então vale a pena você ficar de olho no mercado para entender qual será o cenário. Eu, pessoalmente,
Pedro Santana, acredito que o Banco Central vai manter a taxa de juros ou até mesmo diminuí-la um pouco. Mesmo que isso dê uma percepção a princípio que está sendo tchutchuca do governo, é um sensato considerando o patamar atual da inflação, o patamar atual do dólar e como a economia vem se comportando. E a gente pode, claro, ter de novo uma subida de juros na próxima reunião do Copom, se o governo de fato sinalizar que vai ser muito pouco austero. Então eu pessoalmente acredito que a gente vai ter uma manutenção da taxa de juros ou até mesmo um pequeno decréscimo, talvez um pequeno sinal aí do fim da renda fixa. Mas eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse embate entre o governo federal e o Banco Central. Adoraria que você fizesse parte dessa discussão. Adoraria também que você se inscrevesse aqui no canal do Invest para não perder nenhuma notícia do mercado financeiro, pelo menos aquelas que de fato impactam a sua carteira de investidor moderado, interessado em inovação e que é também provavelmente um empreendedor. E claro, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém que também está preocupado com essa situação. Eu sou Pedro Santana, estamos aqui por longo prazo e espero que você esteja também.